Nosso convidado deste segundo bloco e também no terceiro bloco é o vereador Lucas Souza, o mais jovem vereador de Joinville. Se não estou enganado, na história do Legislativo de Joinville. Confere-me, Lucas, boa noite, obrigado por aceitar o convite. É o mais jovem da história ou dessa legislatura? Boa noite, Veríssimo, uma alegria estar aqui contigo. Tu que me acompanhas de longa data, né, Veríssimo, desde a época do movimento estudantil. Sempre é uma alegria poder estar compartilhando um pouquinho do nosso trabalho contigo. E eu empatei com o Sérgio Silva na idade. Nós fomos eleitos com 26 anos e o Sérgio Silva foi eleito em 1982. Então nós dois, eu e o Sérgio Silva juntos, somos os dois vereadores mais jovens da cidade de Joinville. Muito bem. Toda vez que eu converso, que eu entrevisto o Lucas, eu faço uma questão de ressaltar que ele está na vida política porque iniciou pela política estudantil, que é a maior escola de políticos. É a maior escola de políticos. É a política estudantil, também na política universitária. E o Lucas foi presidente do DCE, teve uma participação destacada como líder estudantil. Nós temos tempo de falarmos sobre a Zona Sul, mas eu gostaria de receber mais detalhes, revelar mais detalhes, você, Lucas, sobre essa premiação que você recebeu lá em Brasília, cujo registro nós temos aqui para mostrar. Certo, Veríssimo. Quando que foi e o motivo da premiação? Certo, Veríssimo. Nós, em 2021, né, você acompanhou muito de perto toda a luta que nós tivemos em prol da região metropolitana de Joinville. Tornamos realidade esse projeto. Acho que teremos a oportunidade de falar um pouco mais do impacto dele na nossa região. E dos 58 mil vereadores do país que nós temos hoje, a União Brasileira dos Vereadores, que é a entidade representativa dos vereadores em âmbito nacional, selecionou as melhores práticas legislativas e na última semana nós estivemos em Brasília, na final deste concurso, na qual nós somos escolhidos, Veríssimo, como vencedor do Prêmio de Destaque Nacional pelo projeto de criação da região metropolitana de Joinville. Uma honra para o nosso mandato, entre mais de 58 mil vereadores do país, termos esta honraria, né, que não é para, eu tenho costume dizer, Veríssimo, não é para a gente sentar em cima, mas é para motivar a gente a trabalhar muito mais por Joinville. Afinal, esse projeto, sem dúvida alguma, deixa uma marca, Veríssimo, não para essa legislatura, pela nossa estada da Câmara de Vereadores, mas para o futuro de Joinville e da região norte de Santa Catarina, nos desafios e nos problemas que a gente sempre quis resolver e nunca conseguiu antes da tramitação desse projeto. Bom, eu lembro que durante anos o então deputado estadual, Darcy de Matos, tentou e não conseguiu. Qual foi o caminho que você, no primeiro mandato, já conseguiu esse grande projeto de concretizar a região metropolitana de Joinville? Nós observamos ao longo do estudo que a gente fez, Veríssimo, que duas coisas impediram a criação da região metropolitana. A primeira delas, as vaidades. E alguns deputados tentaram. O último foi o nosso amigo, o deputado Darcy de Matos. E aí a gente observava que na cena política de Joinville, se o Darcy era o proponente do projeto, o outro ficava com ciúme e lá na Assembleia fazia alguma coisa para prejudicar. Sem contar o prefeito Udo aqui de Joinville, que era adversário político dele. As brigas partidárias, PSD, MDB e tal. E a segunda situação era que o projeto criado naquele momento criava uma estrutura de Estado com mais cargos, onerava o Estado. Então a nossa solução foi colocar a Munesc, que já é uma estrutura que existe, custeada pelos municípios da nossa região, para administrar. Então a gente criou um projeto sem onerar o Estado, sem tirar R$1 dos cofres públicos, dando à nossa região a possibilidade de sermos aí Joinville é a 30ª região metropolitana do país. E aí a gente também teve, e eu preciso aqui destacar o papel da deputada Paulinha, o fato de que nós desenvolvemos e criamos esse projeto na Câmara de Vereadores. E quando tivemos o aceite dos prefeitos, das câmaras de vereadores, a gente entregou para a deputada Paulinha, que é uma deputada lá de Bombinhas, né? Um pouco mais distante do cenário político, das vaidades aqui da nossa região, da nossa cidade, para que ela pudesse apresentar. Isso foi importante, porque depois a gente foi atrás dos nossos deputados e tivemos aí o aceite do deputado Kennedy Nunes, do deputado Fernando Krelling e do deputado Sargento Lima para conseguir avançar esse projeto. E eu acompanhei pessoalmente aí mais de 30 viagens a Florianópolis, toda essa tramitação para a gente ter êxito. Foram essas duas situações, Veríssimo,
que fizeram com que a gente viabilizasse esse projeto importante para a nossa cidade. Certo. Como é que está hoje a região metropolitana de Joinville? Qual é o status? Foi aprovada? Já está na Munesc? Qual é a situação hoje? Dia 28 de dezembro de 2021, o projeto foi sancionado na Assembleia, pelo governador Moisés e foi aprovado dia 17 de dezembro de 2021. Então a gente já tem 1 ano e meio aí do fato de que a região metropolitana é uma realidade. O que mudou? As pessoas mais me perguntam é isso. Os principais impactos que a gente vai sentir no momento, Veríssimo, o primeiro deles é o saneamento básico. A gente tem aí o novo marco do saneamento, que até 2030 impõe aos prefeitos a necessidade de universalizar o serviço de água e esgoto, nosso saneamento básico. A Companhia Águas de Joinville conseguiu captar um financiamento a quase juros zero de 270 milhões de reais, que avançou o nosso saneamento básico na cidade, na Zona Sul principalmente, em 17%. Então a região metropolitana já ajudou Joinville a avançar 17% o saneamento básico da cidade. A questão do transporte intermunicipal. Estava eu ontem em reunião ainda na Secretaria de Infraestrutura, a nova licitação, a gente acabou de aprovar na Câmara de Vereadores a autorização para o prefeito iniciar a licitação, que é algo histórico. Tu sabe que desde 1973 a gente não tem licitação de transporte em Joinville. E aquele problema ali em Araquari, no Itinga, onde as pessoas param no ponto final, tem que caminhar 3 quilômetros para poderem trabalhar, né? Vai ser resolvido. A gente vai caminhar no verão com o calor. Exatamente. E no inverno com frio e com chuva, né? Famílias com crianças, né? Isso mesmo, Lucas. O novo edital já está prevendo essa extensão da rede que nós temos do bairro Itinga, que vai entrar no município de Araquari, resolvendo esse problema histórico. E o planejamento urbano, Veríssimo, daqui 20 anos a nossa região vai ter 1 milhão de pessoas. A gente está vivenciando aí o problema da saúde, da educação, da migração. Mais ou menos 7 a 8 mil pessoas estão vindo para a nossa região por ano. É um problema que impõe ao gestor público uma necessidade de se planejar. E daqui 20 anos nós vamos ter 1 milhão de habitantes, Veríssimo. Como planejar saúde, educação, mobilidade, infraestrutura? A região metropolitana obriga os prefeitos a sentar numa mesa, Veríssimo. Eles vão ter que uma vez por mês sentar numa mesa para decidir. E que convênios vão ser estabelecidos, porque a região metropolitana receberá recursos que os prefeitos vão ter que decidir, né? E neste momento a gente vivencia esses primeiros passos da região metropolitana. Não é do dia para a noite, né? É importante deixar isso bem claro, mas em menos de 1 ano e meio a gente já observou saneamento básico, mais recursos. Transporte intermunicipal já vai ser uma realidade a partir do ano que vem com a nova licitação. E o planejamento urbano. Planejar a região norte. O plano diretor de Joinville, a partir de agora, não é mais o plano diretor de Joinville, é o plano diretor da região norte. Inclusive, o prefeito Adriano teve uma mudança na Secretaria de Planejamento, prevendo uma estrutura na Prefeitura de Joinville para já poder incorporar essa necessidade de planejamento integrado, que o Estatuto da Metrópole, que é o documento que norteia as regiões metropolitanas do país, define como PDUs, são os Planos Integrados de Desenvolvimento Urbano. Então, tudo isso já é uma realidade, Veríssimo, e a gente ficou feliz pelo reconhecimento. Foi muito, quando eu comecei essa batalha, Veríssimo, muita gente me dizia, tu é louco, cara, Darcy é deputado, não conseguiu, tu vai gastar energia com isso. E a gente acreditou, Veríssimo. Foi uma aposta, poderia não ter dado certo, mas deu certo. E com muito orgulho para o nosso mandato, mesmo tão jovem, né, na Câmara de Vereadores, poder conseguir avançar um projeto e um problema histórico para a nossa cidade. Ô Lucas, por que a solução desse problema lá em Araquari tem que esperar a licitação do transporte coletivo de Joinville? Já que a região metropolitana ela não permite, por exemplo, que a Gideon vá até o Itinga de Araquari ou até mesmo a Araquari para evitar esse sacrifício que há anos é feito. O ônibus para na divisa de Araquari, no Itinga de Joinville, e as pessoas caminham para o loteamento lá de Araquari a pé. Isso não poderia ter sido resolvido antes dessa licitação? A questão de convênio intermunicipal é uma questão que tem que estar prevista no edital, Veríssimo. A gente estudou a fundo, verificamos inclusive a regulação estadual do transporte intermunicipal, que é um órgão do governo do estado, o DETER. Fomos a fundo ao estudo jurídico com relação à segurança jurídica para isso. E o fato é que a licitação está aí. A Câmara de Vereadores já autorizou e o prefeito já está chamando a responsabilidade para si de uma licitação que vai acontecer pela primeira vez na cidade. Então, realmente, a gente tentou
alterar o processo vigente, Veríssimo, mas é uma cláusula que não está prevista de transporte intermunicipal, que só no novo edital está prevista. Então a gente vai resolver aí aproximadamente dentro de um ano esse problema efetivamente. Vale lembrar que Joaçaba e Erval do Oeste são divididas pelo rio. Sim. E os ônibus transitam de uma cidade para outra normalmente. Aqui que é esse impasse, Sim. que já dura anos e anos, mas como o Lucas já falou, é uma questão de legislação. Mas por falar nisso, Lucas, essa licitação, ela vai realmente, ela tem prazo para acontecer, a prefeitura tem prazo para acontecer, para viabilizar essa licitação, inclusive prazo dado pela Justiça. Sim. Em que pé está hoje? O que a prefeitura já contratou uma empresa, uma consultoria, para elaborar esse edital de licitação? Em que pé está a licitação do transporte coletivo? Nós achamos que demoraria mais na Câmara de Vereadores essa tramitação, Veríssimo. Chegou em fevereiro e agora no mês de abril nós aprovamos. Demorou 2 meses essa tramitação. Os vereadores autorizaram. O sistema de transporte coletivo de Joinville era regido por 8 leis. Nós revogamos essas 8 leis e criamos apenas uma lei que simplificou muitas medidas, muitas ações do transporte coletivo, que foi desenvolvida aí pela Secretaria de Infraestrutura, também dialogando com as 2 empresas que nós temos, afinal são elas que há décadas administram o transporte de Joinville, e a Câmara de Vereadores, aí, por unanimidade, conseguiu produzir essa lei agora no mês de abril. A empresa FIP, que é uma empresa vinculada à Universidade de São Paulo, a USP, que foi contratada pela Prefeitura de Joinville para desenvolver esse edital, tem já o edital pronto. Então, a gente está à beira do lançamento do edital pelo prefeito de Joinville. É uma decisão política que a gente tem tomado conhecimento aí que realmente vai para frente. Esse edital aí vai ser lançado, eu não posso especificar a data aí, mas já temos parecer, o edital está pronto, ainda esse semestre o edital será lançado e aí inicia o processo licitatório efetivamente. O edital já está pronto, aprovado pelo prefeito e pela CEINFRA, está Isso só mesmo. a decisão de publicá-lo. Isso mesmo. Isso mesmo. Esse é o status da licitação do transporte coletivo. Muito bem. Vamos ao intervalo e no retorno vamos continuar conversando com o vereador Lucas Souza. Vamos falar sobre os problemas da Zona Sul, sobre o trânsito, sobre o binário e também a pergunta que eu já quero deixar aqui. No início do seu mandato, o seu partido, o PDT, o senhor era oposição ao prefeito. E hoje o senhor integra a bancada de apoio ao prefeito. Vamos saber a diferença do vereador de oposição e o vereador de situação na ótica do vereador Lucas Souza. Já voltamos.